A pergunta que não quer calar: no lugar de quem o Andreas Pereira vai jogar no Palmeiras? Tá, não é tão simples assim não. Nesse vídeo eu preparei uma análise sobre as possibilidades de quem ele pode tomar a vaga de titular e quais as consequências para a parte tática do time, tá? Porque não é, lembrando, tá? Não é só videogame, não é pegar uma peça, colocar no lugar de outra e tudo vai funcionar. Vem comigo para mais uma análise do Calma Parmeiro, tá bom? Mas já vai deixando o like, o hype e o seu comentário aqui nesse vídeo, o seu palpite. Quem deve sair para a entrada de Andreas Pereira? Ou vocês acham que o Andreas Pereira deve ser banco desse time do Palmeiras? Comenta aí e vem comigo depois da vinheta. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui nos números do Andreas Pereira pelo Fulham, né? Ele fez 119 jogos, 105 como titular, era um titular absoluto da equipe, uma das peças mais importantes, com 10 gols, 19 assistências, 27 grandes chances, 46 passes decisivos, 172 finalizações, mais de uma finalização por jogo e 80 desarmes. Números, vamos dizer assim, números de meia, tá? Números de meia. Só que precisamos entender a movimentação dele no campo. E aí eu preparei também os mapas de calor dele no Fulham, que foi um mapa de calor mais ofensivo, com mais áreas ofensivas e um pouco mais pelo lado direito, mas também central. No United era um mapa de calor que eu vou colocar aqui para vocês verem daqui a pouco, lembra um pouco, tá, do Richard Rios, tá? E no Flamengo um mapa de calor razoavelmente parecido com o que foi o mapa de calor do Manchester United. Então, a gente enxerga nesses mapas de calor um jogador até que bastante ofensivo, tá? Com alguma presença na área defensiva, mas com muita presença no campo ofensivo. E eu vi muita gente falando que o Andrés jogou de segundo volante só no Flamengo, nos outros ele foi meia. O mapa de calor diz que não. A diferença é como cada um desses times jogavam. Então, o Flamengo propiciava um tipo de jogo em que o Andreas Pereira podia, mesmo sendo esse meia que joga como volante, ser o volante, né? Em outros times como o Fulham não dá. Precisava ter uma trinca de meio campistas. Então, vai da característica do time. E aí, para fazer uma última comparação aqui, eu trouxe este gráfico aqui, ó. Se liga só. Esse aqui, ó, os mapas de calor em relação ao Lucas Evangelista atual e o Richard Rios desse ano antes de sair, né? O Evangelista tem um mapa de calor mais central, certo? Mas bastante no campo de ataque, e o Richard Rios também um mapa de calor bastante no campo de ataque, mas um pouco mais lateralizado pelo lado direito. Quando a gente olha para o mapa de calor do Andreas do Flamengo, que também é bem parecido com os outros, é um mapa de calor que parece unir os dois mapas de calor, né? Tanto do Evangelista quanto do Richard Rios. Parece que somou os dois, deu o mapa de calor do Andreas Pereira. Então o que a gente entende com isso? Que sim, a posição de camisa 8 parece ser a que mais vai combinar com o Andreas Pereira nesse time do Palmeiras. E aí a gente vai para quê? Pro campinho, né? Porque o Palmeiras hoje parece que o Palmeiras tem um 11 ideal, né? Hoje parece que o Palmeiras tem um 11 ideal, que é o Everton, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Evangelista, Maurício Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, o tal do 4-2-2-2. Só que isso no videogame é simples, cara. É muito simples. Você tem uma linha de 4 com dois laterais que vão avançar, né? Você tem dois volantes que fazem funções de volantes, um sai mais, outro menos. Você tem dois meias que vão para a linha de fundo ou por dentro, e você tem dois atacantes que vão atacar o espaço ou vir por dentro. Em tese é simples, no videogame é muito simples. Mas o Palmeiras ele é todo Frankenstein nesse sentido. Ele tem funções diferentes para jogadores diferentes. Então a gente parte de um princípio em que os nossos laterais, eles ocupam a posição dos nossos meias barra pontas. Para isso eles vêm por dentro. Então você já tem isso, ó, essa movimentação. O nosso primeiro volante, ele afunda para fazer a saída de bola. E aí, com isso, com o volante afundando, os zagueiros abrem um pouco mais. E o segundo volante, ele tem a função de fazer essa brincadeira aqui, ó. Passear entre o campo de ataque e o campo de defesa e fazer e cobrir todo esse campo. E é o que o Evangelista faz. Se a jogada está se desenhando aqui pelo lado direito, o Evangelista ele vem aqui para dar o suporte pelo lado direito. Se a jogada está se desenhando pelo lado esquerdo, o Evangelista vai ali para dar o suporte. A função do segundo volante é de ser esse motorzinho. Muitas vezes o Flaco Lopes vindo ocupar
a faixa de meio campo, o Maurício fazendo o ataque ao espaço gerado pelo Flaco Lopes. Então assim, é um time muito móvel e um time que particularmente eu tô gostando bastante. E aí a gente tenta projetar o que seria a entrada do Andreas Pereira. Temos algumas possibilidades. A primeira é a seguinte: Andreas Pereira no lugar de Lucas Evangelista. E aí é a que muita gente acha que vai ser a ideal, e eu acho também que tem uma grande possibilidade. Então a gente coloca o Andreas Pereira aqui no lugar do Lucas Evangelista. Ele tem a capacidade de fazer isso? Tem. Ele tem a capacidade de fazer isso. A jogada vai sair por um lado, ele vai estar por ali, vai carimbar essa bola aqui. A jogada tá pelo outro lado, ele vai vir aqui, vai carimbar essa bola aqui. Ele é esse jogador. Ele de fato é esse jogador. Aí tem um ponto. Muitas vezes, com o Evangelista, a dinâmica é a seguinte: a jogada se desenha, o Aníbal sai e o Evangelista vem fazer a saída 3. Assim, um momento casual. E aí eu pergunto para vocês confiariam no Andreas Pereira fazendo isso? Eu acho que dá para confiar sim, tá? Mas ele ficou marcado justamente por uma perda nessa posição. Mas eu não acho que vai ser o problema. Então, só esse primeiro ponto. E a outra situação é quando o Flaco Lopes ele baixa como meio campista, o Maurício ataca o espaço e a jogada se desenha com os laterais, principalmente o Kelvin. O Flaco Lopes ataca a área e precisa ter um outro meio aqui. O Evangelista cobre esse espaço. Eu confio mais no Andreas Pereira. Eu acho que nessa posição, como o meia da sobra ali, ele até arremata melhor de fora da área do que o Evangelista, eu acho que ele é mais confiável. Então nessas ações de ataque, eu acho que o Evangelista fez o arroz com feijão, mas o Andreas Pereira tem tudo para colaborar muito bem. O correr para trás do Andreas Pereira eu já não acho tão bom. Quando o Palmeiras perde a bola, ele corre muito para trás, e isso é um sinal negativo. O Andreas Pereira correndo para trás não é tão eficaz como o Lucas Evangelista. Então, a primeira formação possível, com o Andreas Pereira no lugar do Lucas Evangelista, é uma formação ofensivamente muito boa, que eu acho que ele tende a melhorar o jogo do Palmeiras com bola, em tudo que faz o Evangelista, mas o correr para trás dele é preocupante. E eu acho que a gente vai perder nesse sentido. É cobertor curto, você ganha ali e perde aqui. Então, entrando no lugar do Evangelista, melhora a qualidade do meio campo da criação do Palmeiras, melhora os preenchimentos da entrada da área quando o Palmeiras estiver atacando pelas pontas, mas piora o correr para trás. O Palmeiras vai tomar contra-ataques em que o Evangelista recompõe melhor que ele. E aí, vamos para a segunda possibilidade, e é uma possibilidade que eu vi muita gente projetando também, e acho que faz sentido, tá? Aliás, todas aqui vão fazer sentido, que é a seguinte: Lucas Evangelista mantido no meio campo e o Maurício saindo para a entrada de Andreas Pereira. E aí o Andreas Pereira jogaria como esse meia. Faria sentido? Talvez. O Flaco Lopes vindo buscar jogo, o Andreas Pereira faria esse ataque ao espaço? Eu não enxergo. E aí você vai falar, pô, mas isso é coisa que o Maurício faz. Sim, mas se ele entrar no lugar do Maurício, ele tem as atribuições que tem o Maurício, certo? Então, partindo de um ponto que você tem um time com o seu 11 titular, cada um com uma função, o jogador entrou no lugar de outro, ele recebe essas funções para ele. Se ele tiver ele não conseguir fazer essa função, ele não serve para essa posição. E aí obriga o Abel a fazer o quê? Mudar o esquema. Então, se ele entrar no lugar do Maurício, beleza, faz sentido. Eu vejo muita gente falando. E aí o Palmeiras jogaria com 3 volantes e fecharia o meio. Beleza, beleza. Agora, da forma que vem jogando, não funcionaria. Entrou no lugar do Maurício, eu não enxergo o Andreas Pereira fazendo esse ataque ao espaço. Acho que você tira o melhor dele, que é jogar no meio campo. Então, para isso, o Abel teria que mudar totalmente a forma de jogar. Você colocaria o Aníbal de volta para o meio, traria o Evangelista para um lado e o Andreas para o outro, certo? Você recua seus laterais, partindo desse princípio, tendo o Felipe Anderson como a ponta do losango. E aí vão surgir algumas possibilidades. A primeira é... Possibilidades não, dúvidas. Quem faz o corredor? Quem faz o corredor? Os laterais? Se forem os laterais, o Aníbal afunda. Beleza. E aí o Palmeiras tem os laterais fazendo esse apoio. O Aníbal afundando, você tem uma dupla de volantes. É uma possibilidade interessante.
com o Felipe Anderson atuando um pouco mais por dentro, e num determinado momento o Felipe Anderson cai para a esquerda e o Andreas para a direita. E aí o Palmeiras tem essa formação aqui. É uma possibilidade. Atacando. Outra possibilidade seria o quê? Manter o Aníbal no meio, formar esse trio aqui de volantes, e aí você tira o Kelvin para botar o Giai, que é mais defensivo e tem a saída de bola como um jogador mais defensivo. E aí você avança o Piquerez, o Giai faz a saída a 3 e o Andreas Pereira vem para fazer esse lado direito, o que eu não acho o ideal, porque você perde força pelo corredor com um jogador que é mais cerebral e menos explosivo, né? Eu prefiro o Andreas por dentro, mas é uma possibilidade. Então, no lugar do Maurício, teria que se mudar muitas das estruturas do time. Eu acho que o Palmeiras perderia no Felipe Anderson, que viria fazer por dentro algo que ele não faz tão bem quanto ele faz na ala. Eu acho que ele é muito mais produtivo jogando por fora, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, mas essa é uma outra possibilidade. E tá, 3 possibilidades, tá? Porque o Andreas Pereira poderia entrar no lugar do Felipe Anderson também. E aí mudaria o quê? Nada. Mudaria nada. O Maurício faria o que faz o Felipe Anderson, acabaria dando na mesma. E por último, a opção que assim, eu vi pouca gente falando, mas pode ser, faz sentido também, né? A gente pode debater todas as opções possíveis aqui. Seria o quê? A entrada do nosso queridíssimo Andreas Pereira no lugar de quem? No lugar de quem? No lugar de quem? Dele. Do Flaco Lopes. Sim, o Andreas Pereira entraria no lugar do Flaco Lopes, ou do Vitor Roque, mas acho que do Flaco Lopes. Fazendo o quê? Mudando a forma de jogar do Palmeiras. Trazendo o que o Flaco Lopes já faz, que é vir por dentro, como algo oficial. Oficial. O Flaco Lopes começa como atacante e cai por dentro na armação. Não vai ter esse movimento, o Andreas Pereira não vai começar como falso 9, mas ele já começaria aqui e o Palmeiras estaria já equilibrado desde o início num 4-2-3-1, com o Andreas jogando sim de camisa 10. Sim de camisa 10. E aí, na hora que o Palmeiras precisar fazer a saída de bola, mesma coisa, Aníbal Moreno baixa, você tem os alas por dentro, você tem os alas por dentro não, os alas espetados, e aí, ao invés dos meias virem por dentro para o Andreas fazer essa dupla de ataque, é um ajuste simples. Quem faz a dupla de ataque é o Maurício e o Andreas cai pelo lado, simples, porque o Maurício faz essa dupla de ataque melhor do que o Andreas ainda é mais jogador de meio campo do que o Maurício. Então, não que eu queira, mas entre sair um dos meias para a entrada do Andreas Pereira ou sair o Flaco Lopes, eu acho que faz mais sentido sair o Flaco Lopes. Eu não gostaria de desfazer a dupla com o Vitor Roque, que eu acho que está funcionando muito bem. Eu quero saber a opinião de vocês. Trouxe aqui todas as nuances, né? Nessa última opção não muda absolutamente nada, mas, né, você perde a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, que é uma dupla que está muito interessada. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários, ó. Evangelista, Felipe Anderson, Maurício e Flaco Lopes. As 4 possibilidades para saída, de saída para a entrada de Andreas Pereira. Qual deles você acha que faz mais sentido? Para mim, ainda é o Evangelista. É a opção que faz mais sentido, mas ela é um pouco mais arriscada. A saída do Flaco Lopes talvez seja mais equilibrada, mas você perde lá na frente. E agora a saída de Felipe Anderson e Maurício, que é o que muita gente pede para formar um trio de volantes, eu acho que muda muito a estrutura do time de jogar e nessa altura do campeonato o Abel precisa manter a estrutura. Se ele ficar mudando toda hora, não entrosa, não, sabe? Precisa ter uma estrutura que tá funcionando sendo repetida nos jogos. Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Gostou desse conteúdo? Se inscreve aqui no canal Parmeiro, deixa o like, o hype, a sua opinião. Tem vídeos todos os dias, tem live todos os dias. Tamo junto e avante palestra!